Olá pessoal, sou o professor Danilo e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre a Grécia Antiga. Como esse assunto é um assunto bastante extenso, né? Não vou fazer tudo em uma videoaula apenas, eu vou dividir em algumas videoaulas todo esse conteúdo, tá? Então cada aula vai ter um enfoque em um período. Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre as origens da Grécia Antiga, tá? E também os primeiros períodos da história da Grécia Antiga, dando ênfase para o período pré-homérico, o período homérico e o período arcaico, tá bom? Numa próxima videoaula o enfoque vai ser o período clássico e depois o período helenístico da Grécia Antiga. Talvez numa terceira videoaula nós vamos abordar outras questões, como a questão da religião, da mitologia, elementos diferenciados e do cotidiano dos gregos antigos, ok? Então, primeira videoaula de hoje, parte 1 do assunto Grécia Antiga, tá? Então, para começar, evidentemente, eu tenho que compreender a localização geográfica de onde os gregos, né, iniciaram a sua civilização. Então, a Grécia ela fica situada na Europa, na região sudeste do continente europeu, onde eu tenho ali a Península Balcânica, é uma região peninsular. O que é península, professor? É uma extensão de terra que sai do continente e se projeta em direção ao mar. Lá na Grécia Antiga, né, nós costumamos dividir esse território em três partes, em três instâncias. Então eu tenho a Grécia continental, que fica mais adentro do continente europeu. Eu tenho a Grécia peninsular, que é a península propriamente dita. E eu tenho a parte insular, que são as centenas de ilhas, né, que existem naquela região, sendo a maior ilha, né, a ilha de Creta, que fica ao sul da Península Balcânica. Então essas são as áreas. A Grécia é banhada pelo mar Mediterrâneo e pelo mar Egeu e pelo mar Jônio. Lembrando sempre que o relevo grego é um relevo bastante montanhoso, né? É um relevo que favoreceu o isolamento das cidades, por isso que para a grande parte dos historiadores, né, os gregos não formaram um estado unificado na figura de um imperador, porque as montanhas separavam as cidades e era difícil administrá-las de forma unificada. Então na Grécia eu vou ter a presença das chamadas cidades-estados. Cada cidade-estado grega, né, era independente uma da outra. Então eles eram gregos, eles se sentiam gregos, eles tinham a mesma língua, eles tinham as mesmas tradições, eles cultuavam os mesmos deuses, mas eles não faziam parte de um mesmo reino controlado por um imperador. Cada cidade-estado tinha o seu próprio poder, tinha sua própria autonomia, tá bom? Outra coisa importante, né, professor? Por que é importante estudar a Grécia Antiga? Por que é importante aprender sobre esse povo que viveu lá há tanto tempo atrás, milhares de anos? O que eles deixaram para nós de importante? Deixaram alguma coisa? Sim, deixaram. Então, por exemplo, a primeira coisa que as pessoas mais lembram, né? E que esse ano, por exemplo, 2016, nós vamos ter as Olimpíadas. As Olimpíadas surgiram lá na Grécia Antiga. É um legado. Eles faziam as Olimpíadas em homenagem aos deuses deles, né? Que segundo a mitologia habitavam o chamado Monte Olimpo. Então daí o nome Olimpíadas. Então nas épocas dos jogos, das homenagens aos deuses, eles paravam tudo, inclusive as guerras, para homenagear os deuses. Então a Olimpíada, que hoje é uma coisa marcante na nossa sociedade, surgiu lá na Grécia Antiga, tá bom? Outros conceitos que surgiram na Grécia, né? Conceito de política. Política. Vem de polis, as polis gregas, né? A origem da palavra surgiu na Grécia. Conceito de democracia surgiu na Grécia. Filosofia surgiu na Grécia. Então, sem contar as outras influências que eles deixaram para a gente nas artes, no teatro, na arquitetura. Então assim, os gregos foram um dos povos que mais deixaram legados, ou seja, heranças, para a nossa civilização atual, tá bom? Só isso já justifica o quê? O estudo, né? A análise
essa civilização tão importante que é a civilização grega, né? A Grécia Antiga. Lembrando que Grécia Antiga, por quê? Eu não vou estudar a Grécia atual, eu vou estudar a Grécia Antiga, tá? Aqui eu tenho a questão do relevo montanhoso, né? O relevo montanhoso, conforme eu já falei para vocês, dificultou o quê? A união das cidades-estados, então dividiu a Grécia em várias cidades-estados, também dificultou a questão da agricultura, por isso que os gregos também vão partir para o comércio, inclusive também comércio marítimo, né, através do mar, tudo bem? Aqui eu estou colocando para vocês, né, já citei também, que eram cidades diferentes, unidas pela língua, pelo sentimento, pelos costumes, então eles se sentiam gregos, todas as cidades-estados, né, se sentiam gregas, mas não pertenciam a uma unidade imperial, como outras civilizações da antiguidade tiveram o seu rei controlando tudo, como por exemplo os egípcios, que tinham o faraó, que era o líder sobre toda uma região. Aqui nesse mapa mundi tem a localização de onde fica, né, o território grego. Nesse outro mapa eu tenho um zoom, né, da Península Balcânica. Então essa é a Grécia. Eu tenho a parte continental, mais próxima do continente. Eu tenho a parte insular. Eu tenho a parte continental, a parte peninsular e a parte insular, que são as ilhas. Essas são as principais ilhas, sem contar aquelas que nem aparecem no mapa. E a principal de todas, a ilha de Creta, tá? É ali em Creta que vai ter início, assim, os primórdios da civilização grega, tá? Na região de Creta e na região aqui onde depois foi feita Esparta. Duas principais cidades, Esparta e Atenas, as duas principais cidades gregas. Eu tenho aqui o Mar Jônico, eu tenho aqui o Mar Egeu, né? O Mar de Creta, lógico, próximo à ilha, e de modo geral, o Mar Mediterrâneo, banhando as áreas gregas. Certo, pessoal? Outra coisa importante, tá? Os historiadores convencionaram estudar a história grega dividindo essa história em alguns períodos. Os principais períodos da história grega são 5, né? Então eu tenho o período pré-homérico, inicial aqui. Tenho depois o período homérico, o período arcaico, o período clássico e o período helenístico. Na videoaula de hoje, nosso foco vai ser o que, professor? Período pré-homérico, período homérico e período arcaico, tá? Por uma próxima fica o clássico e o helenístico. Lembrando que eu vou da fase mais antiga de formação até a fase mais avançada, com as principais características do povo grego. Tudo bem? No período pré-homérico eu vou ter as primeiras civilizações que vão formar aquela origem, né, da Grécia. Então eu tinha os povos que moravam na ilha, os cretenses, e eu tinha a civilização micênica que morava no continente, ali na pontinha do continente, naquela parte da pontinha da península, onde eu falei para vocês que ficava a região de Atenas. Esses foram os dois primeiros povos que dominaram, que tiveram maior influência nessa região. Então, os cretenses e os micênicos. Os micênicos representados pelos aqueus. Tá? Então, os aqueus, né, eles vão depois dominar a civilização cretense e eles vão iniciar a sua hegemonia na área correspondente à Grécia Antiga. Tá? Antes mesmo dos cretenses e antes mesmo dos aqueus, né, dos micênicos, eu tinha já habitantes naturais que já habitavam ali há muitos séculos, que eram os povos chamados pelágios ou pelasgos, tá? Tanto faz, depende do livro, depende do autor, depende da tradução, tá bom? Mais ou menos em 2000 a.C., tá? A civilização cretense e a civilização micênica predominavam. Em 1400 a.C., Creta, a ilha, vai ser dominada pelos aqueus, né? Pelos micênicos, e os aqueus eles vão aprender com os cretenses técnicas de navegação e vão ampliar o seu domínio. Eu estou no período pré-homérico, tá bom? A palavra pré-homérica vem antes de Homérico, antes de Homero. Homero foi, né, um poeta muito famoso, que ele teria deixado por escrito os primeiros registros sobre a história da Grécia Antiga.
Então o poeta Homero teria escrito 2 poemas, um chamado Ilíada e outro chamado Odisseia. A Ilíada é aquela famosa história que mostra a guerra de Troia, dos gregos contra os troianos. E a Odisseia, né, mostra as aventuras do Odisseu, né, para retornar para casa, para a Grécia, após a guerra de Troia. Essa é a primeira obra escrita que passa informações sobre a história dos gregos. Por isso que eu falo, quando tem, né, esses textos, Ilíada e Odisseia, eles marcam o período homérico. Antes dessas obras, eu tenho o período pré-homérico. Tudo bem? Tá? Povos principais que formaram a Grécia Antiga, já falei para vocês. Primeiro ali eu tenho, né, os jônios, depois eu tenho, né, os eólios, eu tenho os dórios. Os jônios fundaram Atenas, os eólios fundaram Tebas. Os dórios foram muito importantes porque eles eram assim, extremamente bélicos, violentos, gostavam de guerra. Foram eles os responsáveis em fundar a cidade de Esparta, lá na planície da Lacônia, tá? E quando os dórios invadem a Grécia Antiga, o que acontece? As pessoas que moravam nas cidades, que moravam ali próximo ao mar, que viviam do comércio, eles acabam fugindo para as áreas mais rurais. Tudo bem? Então essa invasão dos dórios vai ser típica do quê? Do período homérico. Tanto é que eu tenho uma mudança, por exemplo, na economia. No período pré-homérico, quando eu tinha aqui a civilização cretense micênica, né, creto-micênica, a atividade econômica que era mais importante, não que era mais importante, que era importante, era o comércio. Tinha agricultura, lógico, mas o comércio tinha maior força. No período homérico, com as invasões dos dórios, né, o que vai acontecer? As pessoas vão fugir para áreas mais afastadas, mais para o interior, vão se voltar mais para comunidades tribais, para aldeias, e lá vão praticar agricultura. Então uma marca muito importante é o que? No período homérico, a principal característica vai ser o que? As atividades agrícolas. As pessoas vão sair dos centros urbanos, se é que eu posso falar em grandes centros urbanos, e vão ocupar o interior do continente, o interior da península, no período homérico, e ali vão praticar principalmente a agricultura. Tudo bem, pessoal? Tá? Aqui eu tenho mostrando para vocês a questão do Homero, que eu já comentei, a questão dos poemas Ilíada e Odisseia, que eu já comentei com vocês, tá? Essa guerra de Troia tem aquele motivo lá mítico, que seria o quê? Que os príncipes troianos teriam raptado a esposa de Menelau da Grécia e os gregos foram se vingar, né? Mas também tem uma versão mais histórica, realística, né? Que fala que o interesse dos gregos em relação a Troia era que era uma região de passagem, né? Era uma região que apresentava uma rota de comércio muito importante, que era entre, né, essa região do Mar Grego aqui, o Mar Egeu, com outras áreas ligadas à Ásia. Então aqui eu tinha Troia, né? Então os troianos controlavam esses estreitos aqui, tá? De Dardanelos e de Bósforo. Então era uma área que o comércio era muito intenso. Então quem dominava essa região tinha muitos lucros. Então, para a parte dos historiadores, né, a Guerra de Troia não tem nada a ver com reconquista de mulher, não. Não. O principal motivo, para variar, é um motivo econômico, financeiro, o interesse em controlar o comércio nessa região. Então, os gregos saem da Grécia e vão guerrear lá em Troia. Tudo bem, pessoal? Isso, né, durante o período homérico. Como eu falei para vocês, as pessoas, né, com a invasão dos dórios, vão para o interior e lá vai dar origem ao sistema gentílico. Ou seja, quando os dórios invadem lá a Grécia e acontece aquela diáspora grega, as pessoas fogem dos dórios e vão para o campo, tá? Vai acontecer no período homérico a formação dos famosos genos. Tudo bem? O que eram os genos? Eram espécies de aldeias em que as pessoas viviam de forma muito simples. Tinha nos genos, cada geno, que era uma tribo agrícola,
tinha o seu chefe, geralmente a pessoa mais velha, e todo mundo vivia ali numa boa, tranquilo, no campo, de uma forma bem rudimentar, praticando comércio? Não. Praticando uma agricultura para ter lucro? Não. Uma agricultura de subsistência. Tá? Então, os genos, o sistema gentílico, tá? Foi marcado pela economia que passa a ser uma economia agrícola de subsistência. E as pessoas fogem das áreas mais urbanas e vão para o interior viver de uma forma mais agrária, ok? Isso é muito importante, tá? Os genos, eu não posso esquecer essa palavra, falei em genos, falei em agricultura, falei em uma tribo familiar, um grupo familiar que vive da agricultura da terra para sobreviver. Isso principalmente no período homérico, quando as pessoas fogem dos dórios e vão para o interior para poder sobreviver e ter uma vida mais calma. Quem mandava no geno, geralmente, era a pessoa mais velha, chamada Basileu. Professor, cada nome que tem na aula de história, principalmente na Grécia Antiga, professor, eu tenho que decorar todos esses nomes? Não, não tem que decorar. Tem que entender, né? Mas se eu conseguir lembrar alguns desses conceitos, principalmente esses que são grifados como genos, como os basileus, isso é importante, tá bom? Se você não entendeu, perdeu a linha do raciocínio, não tem problema, né? A videoaula é para isso mesmo. Pausa, volta na videoaula, vê o ponto desde o começo, vê onde você não entendeu. Se tiver alguma dúvida, depois você pode me perguntar, pode mandar um e-mail, né? No final da videoaula vou colocar para você na tela o e-mail que vocês podem me enviar para eu estar respondendo, tirando suas dúvidas, não tem problema algum. Tá bom, pessoal? Tá? Agora, lógico, tudo é eterno? Não, nem tudo é eterno. Chega uma hora que as coisas acabam e os genos também vão se degradar, tá? Então agora, ainda estou no período homérico, tá? Mas eu vou comentar com vocês como que esses genos, que essas aldeias, começam a entrar em crise, tá? E a crise dos genos tem tudo a ver com o quê? Com o aumento da população. Como assim, professor? Imagina o seguinte, está todo mundo vivendo numa região, numa tribo, tem o chefe, o basileu, todos vivem da agricultura. Ótimo! A população com o tempo vai o quê? Lógico, vai crescendo, né? Vamos seguir os mandamentos bíblicos, né? Crescer e, né, multiplicar-nos. Então, vai aumentando a população, vai chegando parentes para o geno também. Então, o que acontece? Aquela terra que antes era suficiente, começa a não ser mais suficiente para todos sobreviverem. E aí, o que vai acontecer? O basileu, que era o chefe, tá? Ele vai começar a distribuir as terras para as pessoas poderem plantar e sobreviver. Só que lógico, né? Ele não vai dar terra para aquele parente longe, distante, que estava morando ali. Não. Ele vai dar as terras para quem? Para quem era um parente mais próximo. Para o filho, para a filha, para o cunhado, para o genro, tá? Então o que vai acontecer com o tempo? A população cresce, o basileu começa a dar terra para os parentes mais próximos, e os parentes mais distantes vão ficando sem terra. E sem terra, o que ele vai fazer? Ou ele vai para outras regiões procurar uma terra abandonada para poder produzir, ou ele vai voltar para a cidade para praticar o quê? Comércio, artesanato e assim por diante. Entrando em crise então, tá? As pessoas vão deixar as áreas dos genos, as áreas rurais, e vão para o campo, ok? Para as cidades. Então, nesse mapa aqui, eu mostro, né, dá para vocês verem bem, que nessa crise gentílica, eu vou ter ali a segunda diáspora grega, tá? E dá para ver bem aqui, ó, que o centro da Grécia, né, a Península Balcânica, e aí, como não tinha terra, as pessoas saíram em busca de colônias, vão ocupando outras regiões, né, da Europa, da África e até mesmo da Ásia. E quando, né, eu tenho a desintegração do sistema gentílico, eu vou entrar no período arcaico. Tá? Então, o período arcaico vai ser marcado pelo quê? Pelo fortalecimento, principalmente da agricultura, da vida urbana. Vai surgir o que? A figura da polis. Essa palavra é importante. Essa eu tenho que gravar. A polis é o quê? É a cidade. É a cidade-estado da Grécia. E na polis é que o cidadão, as pessoas,
vão discutir o quê? Vão discutir os assuntos públicos, vão discutir os problemas, as soluções para aquela sua cidade. E a gente também daí que surge a palavra política. Política vem de polis, ok? Então, polis é a cidade-estado, hoje eu estou errando, é a cidade-estado que se forma quando acontece a desintegração do sistema gentílico. Tudo bem, pessoal? Tá? Outra coisa importante, né? Na polis eu tinha a Acrópole, que era a região mais alta da cidade, e eu tinha também, né, a chamada Ágora, não está escrito aqui, né, mas é importante eu lembrar, eu tinha a Ágora, que era a praça pública, onde as pessoas se reuniam para discutir política, filosofia e outras questões importantes para a sociedade. Tudo bem, pessoal? Então, no período arcaico, eu tenho o quê? Eu tenho a volta, né, da questão do comércio, eu tenho a desintegração do período dos gêneros, né, do período homérico, e eu tenho o fortalecimento da vida urbana, da vida nas cidades. Tudo bem? Então, na videoaula de hoje, eu discuti sobre a questão do período pré-homérico, a formação da Grécia, com os cretenses, com os micênicos, com os primeiros povos, né, os aqueus, jônios, eólios e dórios, tá? Comentei com vocês que no período pré-homérico o comércio vai ter importância forte. Aí depois no período homérico, né, ou as pessoas fogem dos grandes centros e vão para as regiões mais afastadas, onde vai formar os genos. E nos genos, que eram organizações tribais, as pessoas vão viver principalmente da agricultura de subsistência. Então os genos eram comunidades familiares, tá? Quando a população dos genos começam a crescer, o sistema gentílico começa a entrar em crise, e aí vai ter início o chamado período arcaico, onde o comércio e a vida urbana lá na polis volta a ter mais importância. Tudo bem? Então, basicamente, foram esses 3 períodos aqui que nós vimos na videoaula de hoje, sem contar, é claro, dos legados que eu comentei com vocês, né? A Olimpíada, a política, a cidadania, conceitos que os gregos inventaram e que são muito importantes para nós atualmente. Ok, pessoal? Então, muito obrigado por ver essa videoaula. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar uma mensagem, pode mandar uma crítica, uma sugestão, um e-mail que está aparecendo aqui embaixo, prof.danilodeoliveira@gmail.com. Vou responder com o maior prazer, tá? Espero, aguardo o contato com vocês, tá? Ficou em dúvida alguma coisa? Manda uma mensagem ou volta a videoaula, anota aí para os seus estudos, tá? Espero que essa videoaula tenha sido uma aula de importância e de proveito, né, para vocês, ok? Então, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Até mais.